vídeo anterior a gente gravou as formas de aplicação de alguns adubos, né? A gente falou dos formatos físicos, do granulado, da pastilha, do líquido e do sal e do farelado também, né? E a gente demonstrou como fazer a utilização. Existe uma informação no rótulo, na parte de trás da caixinha, enfim, da embalagem, explicando a concentração de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os principais macronutrientes, né? E muitas vezes eu vejo, tá lá, adubo para floração, adubo para folhagem, adubo para violeta, adubo para azaleia, e na verdade é a mesma formulação química, a mesma concentração ou muito semelhante de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os principais macronutrientes, como a gente vinha falando. E aí faz praticamente o mesmo efeito e o cliente compra muita coisa sem necessidade. Então nitrogênio, fósforo e potássio são 3 elementos minerais que têm um efeito muito importante na alimentação, na transformação na verdade no metabolismo das plantas. A fotossíntese realizada pelas plantas, ela acontece na presença de luz solar, clorofila e a presença de água no solo, né, absorvida pelas raízes. Então há uma transformação e uma fixação de energia através do carboidrato. E aí os micro e macronutrientes que estão no solo também vão auxiliar essa alimentação das plantas. E eu posso fazer isso e devo fazer isso, que é a adubação, principalmente plantas de vaso, que não tem como repor matéria orgânica, ok? A gente vai observar a textura desse solo, se ele tem condições de receber esse adubo. Se não tiver condições, se estiver muito compactado, a gente pode acrescentar um pouquinho de substrato ou de terra vegetal que seja, antes de fazer a adubação. E também o condicionador de solo, como nós dissemos. 3 vezes ao ano, utiliza o condicionador de solo, não só na véspera da adubação, porque senão a gente não vai ter um efeito tão interessante, ok? Então vamos voltar aqui para a história do adubo. O nitrogênio, fósforo e potássio são os principais macronutrientes, ou seja, aqueles elementos minerais que a planta consome em maior percentual, tá? A planta consome uma gama de micronutrientes também que são extremamente importantes para o desenvolvimento dela. Por que é chamado então micro? Porque é uma concentração menor de absorção em relação ao NPK, que são os macro, ok? Que a gente mais vê em rótulo a nomenclatura, além do fabricante, tem lá 4, 14, 8, 10, 10, 10, 25, 20, 12, 36, 14. Então isso nada mais esses números, do que a concentração de nitrogênio, fósforo e potássio nessa ordem sempre. Então, por exemplo, um 4, 14, 8 é um adubo que tem uma concentração de 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. Um 10, 10, 10 a gente chama de um mais equilibrado, ele tem 10% de cada um desses 3 elementos. O que é legal hoje, que foi descoberto há pouco tempo, que os micronutrientes são extremamente importantes. Então não comprem mais um adubo que só tenha essa formulação, 4, 14, 8, 10, 10, 10, 25, 20, e não possua micronutrientes no rótulo. Você tem que olhar o verso e o rótulo do fabricante para ver se existe uma percentual de micronutriente. Esse adubo é mais interessante do que só um adubo com nitrogênio, fósforo e potássio, ok? E aí a função de cada um. Qual a função do nitrogênio? O nitrogênio vai agir principalmente na parte verde, de concentração de clorofila, crescimento de folha, fase vegetativa da planta, tá? Então ele vai fazer mais falta nesse momento. Ele é que vai deixar a planta mais verde e vai fazer com que os novos brotos de folha, enfim, se desenvolvam com mais vigor. Essa é a palavra, mais vigor mesmo. Então o nitrogênio ele tem essa função. O fósforo, ele age principalmente numa planta adulta na fase de floração. Mais recentemente descobriu-se que o fósforo é o elemento que fica em maior declínio quando a gente faz um reinvase, quando a gente muda a planta de lugar, ou quando ela vem para sua casa que precisa ser transplantada. Então a gente, no momento do transplante, do reinvase ou do plantio, que seja daquelas pequenas mudas, né, no caso de hortaliças, a gente não usa mais um equilibrado como 10, 10, 10, por exemplo. A gente deve estar usando um concentrado em fósforo, que é o elemento P, tá? É um NPK. Então P, na verdade, é fósforo. Então a gente usa o fosforado, que é um adubo com concentração maior em fósforo, no momento do plantio e depois na época de floração.
Ah, eu posso aplicar quando já está com flor? Acho um pouco perigoso, porque pode inclusive acelerar o metabolismo com relação ao fósforo e derrubar as flores. Então o interessante de fazer adubação para floração é pelo menos 45 dias, 60 dias antes da floração. Por isso que é legal quando a gente vai comprar alguma planta, pessoal, ter a informação de quem é essa planta, qual é o nome dela, para que depois vocês consigam fazer uma pesquisa e saber qual a época de floração dessa planta, para poder fazer a adubação na época certa. Então uma coisa depende da outra. E facilita a nossa vida também, a gente saber quem é que eu estou levando para casa. Quando eu sei o nome da planta, eu consigo fazer uma pesquisa, se ela é de sol, se ela é de sombra, quais são as necessidades em relação à umidade, se ela gosta de um solo mais seco, se um solo mais drenado. Então tudo isso é importante. E a adubação, ela caminha junto com esse conhecimento maior sobre planta e jardim, tá bem? Nós estávamos falando do nitrogênio, do fósforo, e agora nós vamos falar sobre o potássio, que é a letra K que tem nos nossos adubos. Ele é importante para enraizamento, ele fortalece raízes e ele funciona como uma vacina, vamos dizer assim, para a planta. Ele é um fortalecedor, tá? Então ele é bastante importante para a fase de crescimento também. O que eu costumo falar para quem vai começar a trabalhar com adubo é assim: a gente vai ter que ter pelo menos uns 3 tipos de adubo em casa, não mais que isso. Um para o momento do plantio, por causa da granulometria, como a gente conversou no vídeo anterior. O adubo fosforado, ele poderia ser granulado para eu utilizar na hora do plantio, porque eu vou misturar com o solo e aí a absorção dele vai ser melhor. Depois eu tenho que ter uma versão de fosforado líquida, sal ou pó para eu trabalhar na época da floração. E o resto do ano eu poderia trabalhar com baixa concentração de um equilibrado, que seria, por exemplo, 5-6-5, 3-4-3 ou até o 10-10-10. Mas eu já ouvi clientes dizendo que matou planta utilizando 10-10-10, tá? E aí é claro que a gente vai perguntar como é que foi a dosagem e tudo mais. A dosagem é algo que não dá para brincar, pessoal. Tem que ser feita exatamente aquilo que o fabricante diz. Eu gosto de colocar até 2/3 só do que o fabricante indica, para a gente não correr risco de matar a planta, porque é muito comum, principalmente com os líquidos, né? Você tem que pôr 1 ou 2 gotas, você fala, mas não mudou nem a cor da água, e aí a gente coloca e acaba matando a planta.